Nesse vídeo eu vou te contar como o nosso intestino pode ajudar a gente a emagrecer. O meu nome é Silvia Roca, sou professora de Educação Física, mestre em Nutrição Humana aplicada pela USP. Eu ajudo pessoas a emagrecerem comendo de tudo que gostam. Então não perde a semana do Chega, uma semana onde nós vamos dar um chega no efeito sanfona, chega nas tentativas frustradas de emagrecimento. Vou te ensinar o passo a passo para você emagrecer de vez comendo de tudo que gosta. Então se inscreve no link aqui abaixo, nesse evento que vai acontecer do dia 28 ao dia 30 de março, ou então digita eu quero nos comentários que a minha equipe vai te mandar o link. Então vamos lá, Silvia, que história é essa? Intestino, por que ele é tão importante assim pra gente emagrecer? Eu vou te contar. Dentro do nosso intestino a gente possui trilhões de bactérias. Como assim, Silvia? Mas bactéria é uma coisa ruim, aquele negócio lá que a gente fica doente e tem que até tomar antibiótico. Calma. Dentro do nosso intestino, a gente tem aquela famosa flora intestinal. Lembra que todo mundo já ouviu falar? O que é essa flora intestinal? É um monte, colônias e colônias de bactérias boas. E qual a função dessas bactérias? Primeiro, essas bactérias boas combatem aquelas bactérias que são as vilãs, que deixam a gente doente. Então, elas têm um forte papel no nosso sistema imunológico. Além disso, elas regulam o funcionamento de alguns hormônios, como, por exemplo, a insulina e a grelina, que são hormônios fundamentais para o nosso processo de emagrecimento. Por quê? Depois que a gente come, nossa glicemia aumenta, que é o nosso nível de glicose circulante do organismo aumenta, e é a insulina que vai dar um destino para essa glicose, fazer ela gerar energia, levar ela para todos os órgãos que vão usar ela para o bom funcionamento do nosso organismo. Além disso, a grelina é o hormônio da fome, pessoal. Sabe aquela fome real? Não é aquela fome vontadinha de comer uma coisinha gostosa, não. É fome mesmo. Tem vontade de comer qualquer coisa que você vê pela frente. Nós sentimos essa sensação de fome quando esse hormônio grelina está aumentado. Então, você imagina, a grelina é regulada pelo intestino e o meu intestino não está funcionando bem. A minha grelina pode ficar desregulada e eu posso desregular minha fome e comer muito mais do que eu realmente preciso. Além disso, essas bactérias são fundamentais para a absorção dos nossos nutrientes, os nutrientes que a gente ingere. E também a formação de serotonina. Isso mesmo, aquele neurotransmissor super famoso que está em alta agora, né? Que ele é muito relacionado com a ansiedade, com quadros de depressão, com o estresse crônico. Muita gente se fala agora que é importantíssimo a gente liberar serotonina, só que a gente não produz serotonina só no cérebro, a gente produz serotonina em muita quantidade no intestino também. Então, pessoal, olha quantas funções importantes do nosso intestino são necessárias para a gente manter um emagrecimento saudável. Tá bom, Silvia, eu entendi que é importante, mas como que eu vou saber se o meu intestino tá bom, se o meu intestino tá ruim? Primeiro de tudo, vamos olhar o nosso cocô. Tem que olhar o cocô todos os dias. Eu vou colocar aqui, ó, a produção vai colocar a escala de Bristol. Essa escala, pessoal, classifica o nosso cocô em 7 tipos de cocô diferente. Então, o cocô de classificação número 1 é aquele cocô de bolinha, sabe? O famoso cocô de cabrito, que são fezes ressecadas. Característica de quem ingere pouca água. O bolo alimentar, o cocô, quando se forma, ele fica ali no intestino e ele vai sendo ressecado. Nosso organismo vai precisando de água, como a pessoa não bebe água, o organismo vai tirando água do intestino e vai deixando aquelas fezes duras, enrijecidas em formas de bolinha. Classificação número 2 é um cocô em forma já de salsicha, bem boladinho, sabe? É como se o cocô de cabrito, aquele monte de bolinha solta, tivesse se compactado um pouquinho. Então ele é um pouquinho melhor, umas fezes um pouquinho mais hidratadas. Então ele já consegue sair inteiro, mas você vê que ele tem bastante caroços, né? Um cocô bem boladinho. O 3, ele já vem em forma mais alongada, já é um cocô um pouco mais bonito, mas ainda assim você percebe que é um cocô que tem algumas ranhuras, umas rachaduras, é um cocô um pouquinho ressecado, não é o cocô perfeito ainda. Agora, o cocô
Perfeito, é o cocô número 4. Esse é maravilhoso. É um cocô que parece uma salsicha, lisinha, molinho, gostoso de sair, não precisa fazer força. Esse é o cocô excelente. E daí, escala 5, 6 e 7 são os cocôs mais moles. Os números menores, ali 1, 2 e 3 são as fezes mais ressecadas, que ficaram mais tempo no intestino, então foram mais ressecadas, o organismo tirou a água dela. E dos 5 em diante são as fezes mais líquidas. Os extremos, tipo 1, tipo 2, o cocô tipo 6, tipo 7, são cocôs ruins. É sinal de que o seu intestino não tá funcionando bem. O número 3 a gente aceita, o número 5 a gente aceita, mas o ideal é aquele cocô bonito, né? Aquele cocô lisinho. Então, primeira coisa, prestar atenção na aparência do nosso cocô. Segunda coisa, pessoal, a frequência com que a gente evacua. O ideal é, no máximo, um dia sim, um dia não, fazer um cocô. Ainda assim, já é considerado saudável, mas não é o ideal. O ideal seria todos os dias. O ideal bonito, seria igual bebezinho. Vocês já viram bebê? Bebê mama e faz o cocô. Por quê? Ele comeu um alimento. Esse alimento que ele comeu empurra o alimento que tá lá na barriguinha da refeição anterior e vira cocô. O ideal seria um cocô por refeição, mas a gente sabe que na vida adulta as coisas não acontecem dessa forma, então a gente até aceita um cocô um dia sim, um dia não, dependendo da aparência desse cocô. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é a quantidade de gases, flatulência, sensação de inchaço. Alguns alimentos não estão sendo bem digeridos, então por isso estão acontecendo formação de excesso de gases. Todas essas sensações, tudo isso nos levam a crer que a gente não está com o intestino funcionando como ele deveria funcionar. Tá bom, eu sei que tem alguma coisa errada, mas e aí? Como é que eu faço para melhorar, Silvia? Então, o que prejudica o bom funcionamento do intestino são alimentos ultraprocessados, né, que hoje em dia a gente come muito alimento industrializado, alimentos com excesso de açúcares, alimentos com excesso de gorduras e alimentos pobres em fibras, tá? As fibras, elas são extremamente importantes para o bom funcionamento do intestino. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro é evitar esse monte de alimento industrializado, né? Tudo que tiver que desembalar ou abrir tampinha é porque não é legal, tá? Vamos partir para uma alimentação um pouco mais natural. Uma alimentação principalmente rica em fibras, frutas, verduras, legumes, grãos, oleaginosas, carnes, proteínas. Esses são alimentos muito legais para o nosso intestino. Além disso, a gente precisa beber muita água, pessoal. Lembra que eu falei? Se a gente não bebe água, nosso organismo vai buscar água do cocô e esse cocô vai ficando cada vez mais enrijecido. Então precisa dar água para o organismo, senão ele vai retirar água lá do nosso cocô, tá bom? Não é legal. Então precisa beber. Quanto de água? Sempre falo. Pelo menos 35 ml por quilo de peso. Então pega 35, multiplica pelo seu peso e você vai achar a quantidade de ml que você precisa beber todos os dias, tá? Pode beber um pouquinho mais até. Para as pessoas que têm muito desconforto gástrico, muitos gases. Imagina que aqui é o meu intestino e aqui tá passando o bolo alimentar. O meu intestino, ele faz movimentos peristálticos. O que é isso? São movimentos que fazem mais ou menos isso, que eles vão empurrando o bolo alimentar até ele chegar no destino final, que é a evacuação. Vão fazer as células da parede do intestino pegar nutriente e ser absorvidos. Quando a gente tem muitos gases, o intestino ele estufa por dentro e ele para de fazer esses movimentos peristálticos. Tem dificuldade de evacuação, a gente sente dores principalmente, né? Quem nunca sentiu aquelas dores por excessos de gases? E tem gente que vive assim, tem gente que acha normal, tem gente que acha que a qualidade de vida é essa, é simplesmente ter sempre gases e tá tudo certo, e eu sempre fui assim. E não é, pessoal, tá? Para quem tem esse tipo de problema, o ideal é a gente reduzir os FODMAPs. O que é isso, Silvia? É uma sigla em inglês onde a gente classifica os açúcares dos alimentos
que são fermentáveis no nosso organismo, no nosso intestino principalmente. Então, quais são esses alimentos? Alguns já são até conhecidos, né? Alho, cebola, repolhos, tanto repolho branco quanto repolho roxo, leites, iogurte, algumas frutas, ameixas, pêssegos, uvas, maçãs. São alimentos que fermentam no nosso intestino. E o processo dessa fermentação é a liberação de gases, então aumentando essa sensação de estufamento. Existe uma lista enorme de alimentos, FODMAPs, né, onde a gente normalmente faz essas pessoas reduzirem esse consumo para que a gente melhore o bom funcionamento do intestino, para que a gente tenha todos aqueles benefícios que eu falei. Lembra? Melhorar o sistema imunológico, regular os hormônios que são responsáveis pelo nosso emagrecimento, aumentar a absorção dos nutrientes. Então a gente precisa tratar esse intestino, então melhorar todos os hábitos da nossa alimentação, tá? Fazer um pouco mais de exercício físico. O exercício físico auxilia naqueles movimentos peristálticos, lembra que eu falei? O exercício físico ele é extremamente importante, além de uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Fez sentido? Então, clica no gostei, compartilha com aquela amiga que também está querendo perder peso e até o próximo vídeo. Nossa, eu falei para